Olá amigos, aqui é o professor Inácio Dantas, dando continuidade às nossas aulas de contabilidade, finanças, português e tutoriais. Hoje, na nossa aula número 52, nós vamos falar sobre o valor econômico adicionado, do inglês EVA, EVA ou IVA, como você preferir, que é o Economic Value Added. E essa aula de hoje, pessoal, faz parte deste livro aqui, ó, Análise das Demonstrações Contábeis, que além desses temas, tem outros também, por exemplo, análise horizontal, tanto do balanço patrimonial quanto do DRE, análise vertical, juros sobre capital próprio, custo médio ponderado do capital, índices de liquidez, EBITDA, goodwill, ciclo operacional, ciclo de caixa, o GAF, grau de alavancagem financeira e o GAU, grau de alavancagem operacional. E essa aula de hoje, pessoal, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Primeiro, nós vamos falar, nesta aula de valor econômico adicionado, sobre o custo médio ponderado do capital e também falar sobre o ROI, que é o retorno sobre os investimentos. Por quê, pessoal? Porque para calcular o IVA, o valor econômico adicionado, nós precisamos desses dois índices, que é a partir daí que a gente tem, então, como eu disse, o valor do seu EVA. Qual a definição do IVA, do valor econômico adicionado? O IVA é definido como o lucro econômico que uma empresa obteve em determinado período, ou valor econômico agregado. O IVA mede o desempenho financeiro da empresa com base na riqueza que ela efetivamente criou após saber o seu custo médio ponderado de capital e o seu ROI, o seu retorno sobre investimentos. Então vamos lá, falando então dessa primeira parte sobre o CMPC e na segunda parte falando sobre o ROI, ok? Pessoal, antes de darmos continuidade ao estudo das fórmulas e dos cálculos do custo médio ponderado de capital, é importante ressaltarmos que dispõe o imposto de renda sobre juros do capital próprio. Segundo o guiatributário.com.br, onde estou me referenciando aqui, há um limite estipulado pelo Banco Central chamado taxa de juros de longo prazo. Então aqui na taxa de juros de longo prazo, trimestralmente, o governo solta aí um percentual que é o limite que você pode deduzir. Acima desse limite, você sofre tributação. Suponhamos o seguinte, olha, a taxa de juros atual é de 5,95% ao ano, ok? Isso está no site do bnds.gov.br. Se você remunerar o capital de um terceiro, por exemplo, por 10%, sobre 4,05%, você vai ter que devolver o imposto de renda, né, fazer aí a inclusão no seu LALUR e voltar à tributação, ou seja, você não pode se beneficiar totalmente abatendo do seu imposto de renda. Então, para você se alongar aqui para conhecer um pouco mais, você pesquise a respeito da taxa de juros de longo prazo e também da tributação sobre os juros do capital próprio, ok? Então, prosseguindo, agora vamos então aos cálculos e as considerações para cálculo do CMPC, custo médio ponderado do capital. Pessoal, é o seguinte, aqui eu criei um método que faz parte do meu livro, tá? Que na sequência eu vou apresentar esse livro, é o livro de análise das demonstrações contábeis, para facilitar meus alunos em aula de ciências contábeis e aula de economia e administração. Eu criei 7 passos para calcular o CMPC de uma forma assim bem didática. Então temos aqui o seguinte, pessoal, o que é o CMPC? Então o CMPC é o custo médio ponderado do capital. Vamos ver aqui, ó, CMPC, custo médio ponderado do capital, das várias fontes de financiamento utilizadas pela empresa, que é o WACC, o Weighted Average Cost of Capital. Então nós temos aqui W1, aqui na fórmula, veja aqui abaixo, ó, W1, o que é? É a proporção de fundos de terceiros. O que é isso? São investimentos de terceiros, são os capitais onerosos. Então são empresas emprestadoras que estão colocando dinheiro aí na sua empresa. Nós temos o W2, que é a proporção dos capitais próprios.
aqui ó, W2, são capitais próprios. São os capitais que os sócios, né, através do capital social, formaram o capital da empresa, mais os lucros que de repente houver no período. Existem algumas contas contábeis aqui que não entram, depois era bom vocês aí averiguarem mais a respeito. Eu não vou me alongar aqui, mas também no meu livro de análise das demonstrações contábeis eu explicito isso de uma maneira mais prática, até mais detalhada, tá? Aí você tem o CAI. CAI é o custo do capital de terceiros onerosos, que são, como sabemos, são empréstimos e financiamentos. Então, quanto que é o custo percentual anual, trimestral ou semestral dos juros sobre os capitais de terceiros? E você tem o CAE, que é o custo do capital próprio, ou seja, taxa de retorno requerida pelos acionistas em seu investimento na empresa. Então, o acionista que põe dinheiro na sua empresa, ele vai querer uma remuneração anual aí de X% em função, né, do risco, ou em função do custo do dinheiro no mercado. Ok? Então, aqui nesses 7 passos que eu criei, vamos aqui passo a passo para a gente entender e você aí poder depois montar uma tabela para a sua empresa e você fazer o cálculo também. Para facilitar os nossos entendimentos, pessoal, fiz aqui uma tabela de valores contábeis do ano 20x8 de uma empresa fictícia, Industrial Marte S.A. Temos aqui então 7 passos para calcular o CMPC. Então, passo 1, NOPAT, Net Operational Profit After Tax. Então, o percentual de impostos dessa empresa, o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido, foi aplicado neste exemplo nosso aqui no DRE da empresa, foi de 34%. Temos aqui então o valor das despesas financeiras, que foram os juros pagos sobre os empréstimos durante o ano 20x8. Foi da ordem de R$30 mil. As despesas financeiras líquidas, ou seja, B menos 34%. Vamos chamar isso aqui de B, ó, 34%. Tá? Ou seja, 30 mil menos 34% dá 19.800. Então, isso aqui é o valor das despesas líquidas no período, pessoal. Então, o valor líquido do exercício eu tenho 30 mil menos 19 mil, tá? E o lucro líquido desta empresa no período foi de 171.600, de acordo com o DRE dela. Então, esse lucro líquido que está aqui antes do imposto de renda, eu vou somar esse lucro líquido com as despesas financeiras da empresa, despesas financeiras líquidas. Então, eu vou ter um NOPAT, que é o lucro líquido mais despesas financeiras, de 191.400. Está entendendo até aqui, pessoal? Muito bem, agora quero saber quanto que é o percentual do NOPAT dividido pelos investimentos. Então eu tenho 191.400, tá? E os investimentos da empresa foram da ordem de R$531 mil, então eu tenho um total de participação do NOPAT de 36,05%. O que é 531 mil, pessoal? Isso aqui é o capital próprio mais o capital de terceiro, ok? Item 2, que é o CAI, custo dos juros da dívida. Então o CAI é despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso. Então tem o que? As despesas financeiras líquidas foram da ordem de quanto? Olha aqui, ó, 19.800, tá? Ele aqui, ó, 19.800. E o passivo oneroso, tá? Foi de 129 mil. Lembrando que passivo oneroso compõe os investimentos, tá ok? Então, 129 mil está aqui dentro. Então, quanto que é individualmente o CAI, que é as despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso? Nesta divisão aqui eu tenho 15,35%. Então, veja, pessoal, já tem um índice aqui, tem o segundo item de índice aqui. Terceiro item de índice é o WI, que é o passivo oneroso sobre os investimentos. O passivo oneroso está aqui, ó, é de 129 mil, tá ok? Os investimentos totais são de 531 mil. Quanto que dá isso aqui? Dá 24,30%, ok? Aqui tem o CAE, taxa de juros sobre capital próprio. Então a empresa está remunerando os seus acionistas da ordem de 12%.
Lembre-se que eu falei anteriormente que o limite, né, é em torno de 6% ao ano, de acordo com o Banco Central. Então aqui ela está excedendo, né, mais ou menos em 6%. Ela pode fazer isso? Pode, claro, se quiser por 15, 16, 10, questão financeira da empresa. Só que a diferença entre 12 e o que o governo diz como limite, ela vai ter que reverter isso depois, incluir isso depois no LALUR da empresa no final do período. Então eu já tenho aqui um quarto item, ok? Seguindo então, pessoal, eu tenho mais um item aqui que eu vou calcular. Seguindo aqui, ó, eu tenho o CAE. Então o CAE já sei que é de 12% ao ano. Agora eu tenho o W2, que é o patrimônio líquido sobre investimento, sobre a base de cálculo dos juros do capital próprio. Então, veja bem, ó, o patrimônio líquido da empresa é 402. Os investimentos totais são de 531 mil. Quanto que é esta representação aqui? Quanto que é essa relação, melhor dizendo? É de 75,70%. Então já tenho todos os índices aqui suficiente para calcular o custo médio ponderado de capital. Eu tenho o KI, eu tenho W1, eu tenho o KE e eu tenho o W2. Então o meu KI é 15,35%. Olha aqui, ó, 15,35%. O meu W1 está aqui, ó, 24,30%. Aí mais, ok? KE, meu KE é 12%. Ele aqui, ó, ok? Mais, multiplicado, melhor dizendo, pelo W2, que é 75,70%, tudo isso aqui vezes 100. Isso dá 12,81%. Então, meu custo médio ponderado de capital desta empresa, ok? Para um passivo oneroso de 129 mil, patrimônio líquido de 402 mil, investimentos de 531 mil, que obviamente é a soma de 129 mil mais 402 mil, 531, o custo médio é de 12,81%. Ok? Muito bem, seguindo aqui, então eu tenho o quê? Item 7, que já é o último tópico aqui do nosso estudo. Cálculo final do custo médio ponderado de capital. Então os investimentos eu sei que é da ordem de 531 mil. O meu CMPC é 12,81. Quanto que é o custo total do capital? É só multiplicar um pelo outro. Eu tenho aqui R$ 68.041,50. Então está feito aqui todo o processo, pessoal, tá? Em 7 passos, calculando os 4 índices que compõem o CMPC, tá? Passo a passo, depois você pode revisar a aula aí, tá ok? Então fácil para você calcular. Tá claro que aqui está de uma forma bem rápida, bem assim sintética. Se você quiser saber mais detalhado, inclusive com exemplos mais refinados, com exercícios também, é só você acessar meu livro Análise das Demonstrações Contábeis, que eu estou deixando aí na sequência, tá ok? Então pessoal, nesta segunda parte, agora sim vamos para o cálculo definitivo do nosso IVA, do nosso IVA ou do nosso valor econômico adicionado. Então na aula anterior, no cálculo anterior, nós encontramos o nosso CMPC, nosso custo médio ponderado capital, que foi da ordem de 12,81% ou valor de 68.040. E nós também calculamos o ROI, vocês viram aí, né, que foi logo no início, lá na etapa 1, nós tivemos o valor do ROI, o percentual, que foi de 36,05%, que corresponde a R$ 191.400, ok? Bom, e agora, como é que eu chego no IVA? O IVA é simplesmente a diferença entre um e o outro, pessoal. 36,05% de ROI menos 12,81% de CMPC me dá o IVA de 23,4 pontos percentuais, ou o valor de 123.360. Agora eu tenho o diagnóstico do IVA, pessoal. Então o diagnóstico do nosso IVA é no item 1. Pode o CMPC, que é o custo de capital,
ser interpretado também como a taxa mínima de atratividade da empresa, devendo todos os seus investimentos gerarem, no mínimo, esta taxa de 12,81%, de maneira a se tornarem economicamente atraentes. O que é isso, pessoal? Olha, você imagina o seguinte, o custo médio ponderado de capital de 12,81, ou seja, o que a empresa paga, né, de juros sobre o capital para os seus acionistas e o que paga de juros sobre os empréstimos, na média, é 12,81%. Então, veja, uma pessoa física ou um emprestador não vai colocar dinheiro numa empresa cuja lucratividade sobre o capital ao final do ano seja, por exemplo, 10%. Ok? Por quê? Porque se o custo é 12 e ela tem um retorno, né, sobre o capital, um ROI, de 10, significa o quê? Que ela está negativo, né? Está menos 2,81%. Então o risco de se aplicar dinheiro nesta empresa é grande, porque ela não está conseguindo, mal está conseguindo ter um lucro próprio. Nesse caso aqui, olha, o ROI dela é interessante, de 36, então ela está deixando o líquido 23,24. Então significa o quê? Que ela tem o IVA interessante, atrativo, o IVA positivo, atrativo para os seus investidores, que totalizou 123.360. Prosseguindo, no caso o ROI, retorno sobre os investimentos, que é o lucro operacional no PAT, foi de 191.400, olha aqui, 191.400, que representou 36,05%, ele aqui. Ou seja, 191.400 dividido pelos capitais, 531.000 dos investimentos. Prosseguindo, no item 3, nós temos o seguinte, ao produzir um ROI superior ao custo médio ponderado capital, 36,05 contra 12,81, a empresa estará produzindo expectativas superiores de remuneração de 23,4 pontos percentuais aos seus proprietários, permitindo a valorização de seu valor de mercado. Isso aqui que é importante, pessoal. Então ela está se valorizando no mercado, porque ela está conseguindo lucro muito, mas muito superior ao que está pagando, né, para os seus acionistas, para os seus sócios e também para os seus emprestadores. No item 4, por exemplo, pessoal, retornos inferiores ao custo médio ponderado de capital, que foi de 12,81, por outro lado, desvalorizam o empreendimento, desagregam valor e demonstram menor capacidade da empresa em remunerar seus investimentos e menor avaliação de seu preço de mercado. Isso aqui então é muito importante para quem está investindo numa empresa saber, né, esta relação do custo médio ponderado de capital com o seu ROI. Isso aqui tem uma relação direta. 5. Por fim, neste exemplo tem-se um IVA positivo. Então nós temos aí um número positivo da ordem de 23,24% ou 23,24 pp, depende do ponto de vista que você está analisando, né, esse número. Ok? Todo esse material disponibilizado hoje aqui nessa aula, pessoal, foi adaptado do livro do professor Alexandre Assaf Neto, da página 258, livro 2012, pela editora Atlas, o livro Estrutura e Análise Financeira de Balanços. Os exercícios aqui propostos e fonte são de minha autoria. Tá ok, pessoal? Então espero aí que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido, qualquer coisa revisem, revejam todo o procedimento, tá? Revejam a aula. Se vocês ainda tiverem dúvida, deixe comentário aí, à medida do possível eu respondo, ok? E curtam, compartilhem, clica aí no joinha para valorizar o nosso trabalho, se inscrevam no canal, inscrevendo, não se esqueça, ao lado da inscrição tem um sininho, clique no sininho para você receber aviso pelo YouTube de novas aulas que vão sendo postadas, tá ok? Então eu fico por aqui, pessoal, e até uma próxima.